Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 50. Qual formação para atuar com impacto? Essa é uma pergunta recorrente que me fazem. Afinal, eu preciso fazer qual graduação ou qual cursos de pós, etc., para atuar no campo do impacto socioambiental positivo? Diz aí qual curso que eu tenho que fazer. As pessoas estão ansiando, né, por buscar uma bala de prata. Tem que ser a graduação na Universidade X, depois o pós na Y, depois o curso livre da instituição Z e por aí vai. E a resposta, dando já um spoiler, é que não tem. Não existe isso, gente. Você pode atuar com impacto com qualquer formação, superior ou até sem nenhuma formação superior. Você não precisa fazer a pós da instituição X ou Y. Você não precisa investir grana, às vezes, num curso caro. Você pode se forjar como um profissional do impacto, atuando de forma meio autodidata, né? Buscando suas próprias referências. O importante é estar sempre se qualificando, né? Correndo atrás de conhecimento, buscando informação. Isso você pode fazer sozinho hoje com a internet. Obviamente, eu defendo sim que a gente tenha formação superior, qualquer que seja, né? Uma graduação, uma pós, que a gente procure sempre se formar, acho que isso é importante, porque a densa, né, traz teoria, traz mais densidade teórica e prática também para a nossa atuação. Vale lembrar também que esse mercado, né, de formação, de educação, ele chegou ao campo do impacto. Então já tem oferta de cursos pagos de várias opções, não vou citar nenhum aqui não, mas você busca, você acha facilmente. Cursos de curta duração, de pós e por aí vai. Tem uma série deles já e está crescendo. Então, acho que todo mundo, se tem essa oferta é porque tem demanda. Então, tem gente buscando esse tipo de informação, está aí disponível. Vai lá, procure se informar e acessar o que te interessa. Então, há ampla oferta para todos os gostos e bolsos, mas se engana quem ainda segue buscando a bala de prata. Acho que não existe, não existirá. Então, o que, que eu procurei trazer aqui é, independente de entrar no curso, qual a formação, acho que tem algumas questões que para mim são importantes. E é sobre elas que eu vou falar aqui na sequência. Já não me serve mais achar nem prosseguir, deixando o dia respirar, noite cair. Dos meus poros já não vem nada. Basicamente, eu estou procurando trazer quase como um esquema tático de futebol, né? Tem o 4-3-3, 4-4-2, eu estou trazendo aqui o 3-3-3. O que é isso? Três competências que eu considero fundamentais para quem quer atuar com impacto, três habilidades que eu considero chaves e três compromissos cruciais para quem quer atuar com impacto. Então, eu vou falar de cada uma dessas três, né? São três blocos e cada bloco com três elementos dentro. Então, vamos lá. Bom, o primeiro bloco de três competências fundamentais, na minha visão, para quem quer atuar com impacto, de novo, não importa se você a sua formação, né, graduação, pós, não importa. Importa que você consiga de alguma forma potencializar, lidar com essas três competências, esse primeiro bloco. E quais são elas? Vamos lá. A primeira competência é a técnica. Então, obviamente, a gente precisa ter embasamento técnico no tema que a gente está envolvido. Impacto, né? Ter elementos, ter densidade
para a gente poder discutir impacto. Eu estou trazendo o impacto de uma forma muito ampla, mas eu poderia estar falando aqui de ESG, eu poderia estar falando aqui de investimento social, inovação social e por aí vai, etc. Então, primeira competência é técnica, que é a mais óbvia e básica, né? E aí você pode construí-la não necessariamente fazendo o MBA da moda ou o curso da moda, você pode ir construindo ela, forjando na sua prática, né, a relação da teoria com a prática, que te dá o embasamento técnico para atuar nesse campo. Então, essa é a primeira, o técnico. E aí aqui assim, a gente conhece muita gente boa tecnicamente, que domina o tema. E aí eu vou para a segunda, né, competência, que é a dimensão política. Então, a primeira é a técnica. A gente conhece bastante pessoas que são muito bons tecnicamente, mas que escorregam na dimensão política. E a política aqui, gente, é no sentido bastante amplo, que é, olha, a gente atua em instituições, a gente atua em redes de organizações e pessoas. A gente não está isolado, né, das nossas atuações pró-impacto. Então, eu preciso ter competências políticas, eu preciso saber lidar com a dimensão institucional, preciso saber transitar em diferentes forças que estão dentro da organização que eu estou, do projeto e tal, e fora dela. Eu me relaciono com parceiros, com financiadores, com comunidades, com governos, com empresas, etc. Então eu preciso saber manejar esse jogo. Não adianta eu ser apenas um bom técnico, eu também preciso saber jogar o jogo institucional ou político. E ignorar essa dimensão política no nosso campo de atuação é um erro muito presente, infelizmente. As pessoas acham que é uma dimensão que deveria ser anulada porque remetem ao político no sentido político partidário. E aqui nós estamos falando de um político de relacionamentos, né? Intra e interinstitucionais. Então, assim, gostemos ou não, a dimensão política ou institucional, como queira, vai estar sempre presente guiando as práticas. Então, de novo, lembrando, primeira competência técnica, segunda política e a terceira, a competência burocrática. Afinal, essa ninguém gosta, né? Todo mundo foge, corre dela, porque é chato, porque dá trabalho, né? É cheio de coisas administrativas, de trâmites. Só que no final do dia é isso que faz a coisa acontecer ou não, ou que bloqueia tudo que a gente quer fazer. Então, eu posso ser um ótimo técnico, posso transitar bem na política, mas se eu não conseguir operacionalizar as coisas no mundo da burocracia, nada vai acontecer. E não adianta aqui eu tratar a burocracia simplesmente delegando ao estagiário, né? Uma coisa menor, de menos importância. É um erro absurdo. Então, afinal, eu preciso ter um olhar estratégico na burocracia, porque é lá que as coisas acontecem. Se eu delego e não dou a importância política que ela tem, eu vou ter problemas depois no técnico e no político, porque o burocrático vai travar todos os meus sonhos de transformação. Então, o político ele encaminha a decisão, o técnico fundamenta a decisão, mas é o burocrático que materializa. Então, eu preciso ter um olhar para ele. Não tem como. Então, a gente não gosta, a gente evita ao máximo, mas a gente às vezes, o burocrático cria problemas políticos que nos afetam nas outras áreas dos nossos projetos de impacto. Então tá aí, então começa com esse primeiro bloco, essas três competências, o técnico, o político e o burocrático. Já não me serve mais achar prosseguir, deixando o dia respirar, noite cair, dos meus poros já não vem nada. Vamos para o segundo bloco então. São três habilidades chaves, né, para quem quer atuar nesse campo do impacto. Então vamos falar sobre elas. A primeira, para mim, é a inteligência emocional. Então, hoje a gente vê pessoas que não têm habilidade, né, para viver em sociedade, né, para você saber que nem tudo que você quer vai acontecer. Você precisa interagir com outras, com sistemas, com pessoas, lidar com dimensões emocionais. E esse é um tema que está muito quente, né, muito em alta.
fruto da pandemia, fruto do momento de redes sociais, de individualismo e etc. Então, inteligência emocional é muito importante, muito. As pessoas hoje chegam no mercado de trabalho com mais, digamos, mais habilidades técnicas, têm acesso à informação, têm mais preparo, mas falta muita inteligência emocional. Então, nem tudo se pode na hora que as pessoas querem. Há momentos que você precisa recuar, há momentos que você consegue avançar. Então, acho que é um pouco a gente ir na contramão aqui do discurso fácil do coach, que eu quero, eu posso, eu alcanço. Não é assim, na realidade. Inteligência emocional nos permite mostrar que você vai ter que conciliar muitas coisas e recuar e aceitar derrotas para depois conseguir avanços na sequência. Então, inteligência emocional para mim é a primeira habilidade chave fundamental. A segunda é a visão de contexto. Eu preciso construir uma visão mais ampla para além do meu umbigo institucional ou profissional, para além da completa miopia que a gente está, cada um no seu quadradinho, no seu projeto, na sua organização. Não basta isso, gente. Eu preciso entender onde o meu projeto, a minha iniciativa de impacto se situa num contexto mais amplo, no seu ecossistema e num contexto maior, regional, de país, de tema, de agenda, etc. Isso é muito difícil encontrar pessoas que consigam construir uma visão de contexto razoável, né? Uma visão de contexto que não seja tão enviesada para os seus próprios interesses. Então, eu preciso entender onde é que eu estou, eu como profissional, eu como organização, projeto, onde é que eu estou em termos institucionais, quais limites eu tenho, quais potencialidades, que fatores que me empurram para frente, que me seguram e por aí vai. E a partir daí construir uma boa visão panorâmica de contexto. Não é a mesma coisa, se engana quem pensa, que eu tenho já minha teoria de mudança, pronto, está tudo resolvido. Não é. A teoria de mudança ajuda, ela dá uma rota, né, de o que a tua instituição, o projeto quer alcançar, quer transformar, mas a visão de contexto vai além. Ela vai apontando ao longo dessa jornada caminhos para você evitar, para você acelerar, desviar e por aí vai. Então, segunda habilidade aqui é visão de contexto. Finalmente, a terceira habilidade é imagem. O que é isso? Bom, hoje todo mundo tem que se expor, né? Parece algo mandatório. Você precisa explorar a imagem, você precisa se comunicar, precisa, né, se apresentar para o mundo. Será que a gente que trabalha no campo do impacto precisa seguir essa cartilha? Eu tenho minhas dúvidas. Eu mesmo não tenho redes sociais, não tenho Instagram, não tenho Facebook, tenho meu LinkedIn e olha lá. E estou feliz assim. E consigo trabalhar assim, consigo fazer minhas coisas assim. Então eu não acho que a gente precisa seguir essa regra do marketing pessoal. Acho que não. Muitos seguem, mas eu queria desconstruir aqui essa dimensão. Então, a dimensão de imagem que eu trago é uma provocação para, bom, de fato eu preciso explorar a minha imagem, eu preciso mostrar coisas pessoais ou construir um personagem para de fato eu alcançar o impacto socioambiental positivo que eu almejo? Será que é só esse caminho que a gente pode seguir? E aqui a minha conclusão até agora é que não, que eu posso construir o meu propósito de impacto sem ter que necessariamente assumir esse mantra da imagem. Não preciso me render a essa tentação de marketing pessoal. Aliás, eu acho um erro e vejo muitos profissionais fazendo, seguindo essa cartilha, sem muita autocrítica. Você acaba sendo um piloto automático de, bom, eu preciso me vender a minha imagem profissional, contrato uma assessoria de marketing que segue essa mesma cartilhinha e tem espaço para fazer coisas diferentes. Então, acho que tem caminhos, pensemos a respeito aqui. Então, esse segundo bloco são 3 habilidades: a inteligência emocional, a visão de contexto e a imagem. São 3 pontos que eu trago aqui.
Finalmente, o terceiro bloco final aqui, né? Lembrando, a gente está falando de um 3-3-3. Chegando nesse terceiro bloco, que eu trago aqui alguns pontos que eu estou chamando de compromissos cruciais para quem quer atuar com impacto, qualquer que seja a sua área, sua formação, de novo, não importa. Sua função, não interessa. Acho que tem três pontos que eu considero chaves, que são compromissos, digamos, mais políticos, mais éticos, de fato de transformação. Afinal, gente, a gente não está numa área de apertar parafuso, a gente não está numa área de gerar retorno para o acionista apenas. A gente está numa área de compromisso de transformação socioambiental. É isso que nos move. E isso diferencia muito de outras profissões ou outras funções, digamos, mais convencionais. Então, quais são esses três compromissos cruciais na minha visão? Bom, o primeiro é justiça social. Sim, e aí dentro do justiça social eu estou trazendo, estou considerando dentro todas as dimensões racial, de diversidade, LGBTQIA+, regional, etc. Tá dentro da justiça social. Então aqui o enfoque é basicamente a gente reconhecer que a gente atua num campo onde esse tipo de compromisso é uma premissa fundamental e não algo que é desejável. Sim, é algo central. Eu preciso assumir essa frente de que tudo que eu faço em prol do impacto precisa ter como centro essas agendas da justiça social, da igualdade, da equidade, da agenda da promoção étnico-racial, da diversidade, blá 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 e etc. Isso não pode ser apenas um acessório, como eu vejo em muitos profissionais e projetos da área. Esse compromisso, aqui é importante dizer, ele pode até não ser algo tão explícito, ou seja, eu não preciso necessariamente me tornar um ativista, um militante dessas causas. Vários são, e eu respeito e eu acho muito legal. Mas eu preciso reconhecer que esses temas, essa agenda da justiça social precisa estar presente no meu propósito, na minha luta, mesmo que eu faça uma luta mais discreta. Mas isso precisa estar no ingrediente da minha atuação profissional. E acho que esse é o ponto-chave aqui para mim. Eu preciso ter uma coerência entre o tal do impacto que a gente busca e compromisso com essas questões. Eu não posso ficar isentão numa questão, por exemplo, de racismo e outros tantos temas. Então, isso para mim é chave. E isso eu também vejo muito profissional escorregando nesse tema, remetendo esse compromisso que eu coloquei aqui como justiça social como um ativismo. Não necessariamente será em forma de ativismo. Pode até ser, mas você pode não assumir uma postura ativista radical, mas você deveria sim reconhecer, trazer para sua agenda esses temas e esse compromisso com a justiça social. Afinal, a gente está falando de impacto para isso, né? Transformar a estrutura social, ambiental, de diversidade, racial da nossa sociedade. Se não for para fazer isso, me desculpa, acho que a gente está no lugar errado ou a gente está chamando de impacto uma coisa errada. Então, acho que essa é a minha primeira questão aqui, primeiro compromisso com a justiça social. Bom, o segundo compromisso decorre desse primeiro, que é uma abordagem anticolonial. Pô, como assim? O que é isso? Bom, vamos lembrar que a gente está atuando num tema que é emergente e global. Né? Impacto socioambiental positivo toca em temas de agenda climática, de agendas sociais, ambientais e etc. São basicamente temas globais civilizatórios urgentes. Sendo eles dessa forma, a gente não pode achar que são temas que estão soltos, né, isolados, mas que são temas que têm correlações de forças no mundo globalizado. Então, acho que esse é um ponto importante. A gente não pode entrar de forma ingênua nesses temas achando que basta boa vontade, tudo é lindo, maravilhoso, que vai se resolver. Nós estamos falando de temas onde tem muitas forças envolvidas, inclusive contraditórias, é o que a gente chama de impacto socioambiental positivo.
Então, quais são, afinal, os ganhos que a gente vai construir para os nossos, né? Para os nossos, que eu quero dizer, para o componente ali de país, de comunidades, de justiça social, né, de saberes locais. A gente precisa entrar nesse jogo sabendo onde a gente quer, né, para que direção a gente quer guiá-lo, considerando um tabuleiro global aí de interesse. Ou a gente vai seguir sendo meros executores de ideias bem intencionadas que vêm de fora para dentro, né? Vem do global para o nacional. Aqui acho que isso é muito claro, né? Isso a gente vê claramente nas agendas da filantropia, nas agendas dos negócios de impacto, do investimento de impacto, só para citar duas aqui, dentre outras. Então, tal como no item anterior, né, da justiça social, a abordagem anticolonial, ela pode talvez nem ser tão explícita. Você não precisa ser um ativista anticolonialista, mas você precisa ter clareza desse jogo. Ou seja, tem pacotes que chegam empurrados aqui pra gente e que a gente precisa sim desconstruir e trazer essa visão de, pô, peraí, esses caras têm um ingrediente, entre aspas, imperialista aqui, estão querendo empurrar a goela abaixo da gente, sendo que temos abordagens, soluções e maneiras de fazer, às vezes, no Brasil, muito mais interessantes do que os pacotes que vêm de fora. Então, segundo compromisso para mim é a abordagem anticolonial, assim, precisa ter essa visão, dá para chegar vendido nessa discussão. Bom, finalmente o terceiro compromisso que eu trago é a questão da coletividade, ou podemos chamar de esfera pública, como preferir. Então, compromisso com a coletividade. Por que eu trago ele? Porque nós estamos vivendo um momento de um mundo cada vez mais individualista e a gente está cada vez mais trazendo essa dimensão do empreendedorismo, das soluções de mercado para o campo do impacto socioambiental positivo. E esse campo do impacto, né, nessa vertente de mercado e do empreendedorismo, cada vez ele é mais por soluções individuais. Os melhores negócios, os empreendedores do ano de destaque e por aí vai. Então a gente acaba reforçando uma ideia de que a dimensão coletiva ela é menos relevante. Basta eu estar bem preparado, qualificado, que o meu negócio, o meu projeto vai alcançar um lugar de destaque e eu acho que dessa forma, eu acredito nisso, que ele vai, por tabela, gerar impacto para um monte de gente. Não é só isso, gente, isso é um equívoco. A gente precisa ter, além dessa visão, uma visão de coletividade, de setor, que é, bom, peraí, meu negócio virou um unicórnio, mas o que eu gero de valor para o conjunto das outras organizações que estão nesse tal ecossistema? Preciso reforçar essa visão de coletividade. E o que a gente vê hoje em muitas iniciativas de impacto, elas escorregam nisso. Elas até falam sobre isso, mas elas não colocam energia de fato para fazer isso acontecer na prática. Então acaba reforçando uma ideia dos melhores negócios no funil, vão acessar o investimento e o restante que ficou pelo caminho, sinto muito, faltou competência, mais ou menos nesse discurso que está implícito, né? Então a dimensão da coletividade ela é fundamental. Afinal, né, as transformações que a gente busca no mundo, elas não vão ser feitas apenas a partir de enfoques individuais, mas sobretudo a partir de saídas coletivas. Então eu preciso sim me envolver com políticas públicas, eu preciso sim retomar o espaço público, eu preciso sim construir uma visão de ecossistema mais ampla, mais plural, mais inclusiva e por aí vai. Então, essa é a terceira dimensão aqui que eu trago de compromisso, que é a coletividade. Então, para fechar esse último bloco, eu falei de justiça social, abordagem anticolonial e coletividade. Já não me serve mais achar nem prosseguir, deixando o dia respirar, noite cair, dos meus poros já
Bom, em resumo, então, para fechar, resgatar aqui, não tem um curso ou de graduação, de pós, qualquer que seja, que é o fundamental para você se tornar um profissional do impacto. Saia das obviedades, procure construir seu próprio caminho, suas próprias competências, sua própria qualificação. O importante é buscar a informação e se qualificar. Não dá para ficar parado ou achando que fez um curso ou tem uma certa experiência e não precisa aprender, é um erro. A gente vai estar sempre aprendendo. Mas também não caia nessa tentação de ter que fazer o curso da moda, porque não sei, tenho dúvida se é dali que vai sair de fato a formação que você busca. E aí eu procurei trazer três blocos aqui de coisas, né? A primeira, três competências fundamentais, o técnico político burocrático, um segundo bloco com três habilidades chaves, a inteligência emocional, a visão de contexto e a questão da imagem, e o terceiro, três compromissos cruciais para quem atua, quer atuar ou atua com impacto, que é a justiça social, a abordagem anticolonial e a coletividade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, valeu, um abraço e até a próxima.